Meus queridos do terceiro ano. Então, vamos lá? Nossa última aula da unidade. É uma revisão, na verdade, que nós já vimos, mas essa revisão, ela é com foco em compreensão e interpretação textual, pensando justamente no Enem. Então, a maioria das questões que eu vou apresentar para vocês aqui, elas estão relacionadas à interpretação e compreensão textual. Tem também assunto do conteúdo? Tem. Mas o meu objetivo maior é trabalhar com vocês como interpretar um enunciado de uma questão para Enem e para vestibular também, tá bom? Eu vou responder algumas questões junto com vocês, já vou dar resposta. As outras eu não vou responder, eu vou explicar, vou analisar para vocês, mas vocês vão me dar resposta. Por quê? Primeira coisa, vocês sabem que não terão prova de espanhol, mas eu vou fechar a unidade com as notas das atividades. Aquelas que eu já mandei anteriormente, e essa daqui vai fechar a nota da unidade. Então, eu preciso que vocês façam e enviem para mim o quanto antes. Vou dar o prazo até segunda-feira, mas se vocês conseguirem enviar antes, será melhor para mim e para vocês também. Por quê? Semana que vem vocês começam as provas da unidade. Então, é uma coisa a menos para vocês se preocuparem. Tá bom? Então, assim que terminar de assistir, vocês já respondem e já enviam para mim pelo Eclass mesmo, tá bom? Para facilitar. Salvo aquele que não tiver condição nenhuma, que tem alguma especificidade em relação ao uso do Eclass, eu vou aceitar no e-mail. Caso contrário, manda pelo Eclass, tá bom? Então, vamos lá. A nossa primeira questão, ela é de interpretação textual. Eu não vou ler o texto porque eu quero que vocês leiam e façam análise. Eu vou comentar apenas sobre os textos que eu coloquei aqui, tá bom? Esse primeiro texto, que tem por título Segunda Notícia, é uma notícia que foi publicada aqui, ó, no jornal El País, periódico El País de Madrid, em 2013, que fala sobre uma tragédia que aconteceu em Belize. Aí a questão, ela vem perguntando o seguinte: por que o texto fala que o que aconteceu foi uma tragédia? Então, você vai voltar aqui no texto e você vai ler o que aconteceu, já que é uma notícia. Então, tem o fato, tem uma data, tem um porquê, tem como aconteceu. Então, essas informações vão ajudar vocês a encontrar a resposta. Observem que as alternativas todas têm relação com o fato histórico. E você pode pensar assim: ah, professora, alguns fatos aí são mencionados no texto, então fica difícil. Mas observe, eu vou dar uma dica para vocês, uma dica primordial, quando nós falamos em compreensão e interpretação textual. Sempre que formos interpretar um texto, nós temos que pensar no primeiro ponto, que é a compreensão geral, uma compreensão global do texto. Qual é a ideia central? Qual é a intenção do autor desse texto? O que é que ele quis passar? Todo texto tem sua ideia geral e tem suas ideias específicas. Então, isso vale tanto para espanhol como para inglês, por exemplo. E português, obviamente. Então, sempre que você for ler um texto, a primeira coisa que você tem que analisar é qual é a ideia principal do texto. Então, numa pergunta como essa número 1 aqui, está ligado diretamente à ideia central. Então, você vai pensar qual foi a razão principal para que o que aconteceu se tornasse uma tragédia. Letra A. La construcción de una carretera por un sitio arqueológico. El total desaparecimiento de una pirámide. Una empresa constructora destruir un monumento madre milenar. La muerte del nómul, que muitos secretos tinha para revelar. Então, qual foi o fato principal que levou a notícia a ser considerada uma tragédia para Belize? Certo? Essa é a resposta que você vai encontrar. O segundo texto, ele vai ser base para responder as três questões seguintes, as questões 2, 3 e 4. O título é La idea de las generaciones, ou a ideia das gerações. Você também, mais uma vez, vai primeiro focar na ideia principal da abordagem do texto, a ideia central, para depois você pensar nas especificidades. Mas eu quero adiantar aqui, ó, olha só nessa questão 2. Segundo o afirmado nele primeiro parágrafo,
del texto es correto decir que. Observe. Para você responder a questão 2, você vai focar aqui, olha só no primeiro parágrafo. Então, você já sabe que para responder a questão 2, o seu foco principal vai estar aqui, no primeiro parágrafo. Então, para essa questão, você não precisa se preocupar com os demais. Se preocupe apenas em ler e compreender o que está no parágrafo 1, qual é a ideia que passa aqui no parágrafo 1. Esse texto é de José Ortega. O que José Ortega quis dizer no primeiro parágrafo? El pensamiento no es libre, puesto que se ve forzado a actitudes beligerantes. La ideología establecida tiene mayor número de adeptos. La ideología de vanguardia no se manifiesta por ser minoría. Los intelectuales suelen manifestar actitudes contra el pasado inmediato. Actitudes beligerantes han forzado a los intelectuales a cambiar de opinión. Então, no primeiro parágrafo, qual é a ideia principal, tá bom? Quando você chegar na questão 3, você vai observar o seguinte, que esta frase aqui, que está em destaque, observe, ela é uma metáfora. Em seu contexto, pode interpretar como, observe. Vocês sabem o que é uma metáfora, é uma figura de linguagem que faz uma comparação de uma coisa com outra. Então, quer dizer que José Ortega, ele utilizou uma metáfora querendo falar outra coisa. Então, o que você vai fazer? Você vai identificar essa metáfora dentro do texto e você vai avaliar o contexto para você interpretar essa metáfora. Então, observe. O que está pedindo aqui não é uma tradução da metáfora, é uma contextualização dela para você entender o sentido. Então, dentro do texto, no contexto, como você vai interpretar a metáfora, vislumbrar zona de piel aún intactas. Vou traduzir, zona da pele ainda intactas. Como que você vai interpretar essa metáfora? Letra A. Ver que existen regiones de Espanha donde la ideología establecida no ha llegado. Aceptar la existencia de una escasa minoría de corazones de vanguardia, compreender que el corazón da vanguardia vivirá condenado a la incomprensión, descubrir realidades o ideas no contempladas por la ideología establecida, conocer lugares nuevos e estudiar sus respectivas culturas. Certo? Marca a opção correta e manda para mim. Essa eu não vou dar resposta. Questão 4. Ortega se contrapõe à ideia de que todo influi em todo, de que todo depende de todo. Esta é uma frase que eu gosto muito. Como base argumentativa desse raciocínio, se pode afirmar que... Qual é o raciocínio aqui de Ortega? Que todo mundo influencia todo mundo e de que tudo depende de todo mundo. Tudo que acontece depende de todo mundo, ou seja, as pessoas estão interligadas. Com base nesta argumentação, neste raciocínio, o que se pode afirmar de acordo com o texto, certo? Aí você vai procurar lá. Certos fenômenos históricos independem de outros que a ellos se subordina. Essa ideia é uma vaga ponderação de âmbito religioso. Existen variações que sobrevienen no espírito humano. Las transformações de ordem industrial ou político são pouco profundas. Marque qual é a resposta correta. Essa questão 5 é uma questão que cai muito no Enem, cai muito também em vestibulares. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui para a gente ler. Observe. Anos 70. É importante você observar que no primeiro quadrinho é uma cena que acontece nos anos 70 e que no segundo quadrinho da charge é uma cena que acontece no ano de 2013. Observe. O que tem de estranho aqui nesta cena? Um pai que parece estar assustado, uma família que está comendo e todos olhando para a televisão, certo? E diz assim, echo de menos quando se hablaba a la hora de la cena. E do outro lado tem a mesma família, no entanto, com outro tipo de atitude, mas o pai continua ali perplexo do mesmo jeito. Echo de menos quando se miraba la tele a la hora de la cena. Então, são duas situações da hora do jantar. Cena é janta, certo? O que tem de diferente nessas duas cenas? O que mais chama atenção nelas? Observe.
Aí vem aqui a questão. Lembrando que echo de menos é uma expressão muito usada em espanhol que significa sinto falta, tá bom? Isso vai ajudar você a compreender. Aí vem aqui a questão. Qual é a crítica que la charge hace? Há uma crítica nessa charge. O que ele está criticando? Mais uma vez você pode pensar assim, professora, eu posso encontrar mais de uma opção, beleza. Mas aí tem uma só que é correta. Você vai observar a imagem, levando em consideração a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Em outras palavras, você tem que observar o que o pai está dizendo e tem que observar a imagem que está aí, o rosto das pessoas, certo? O que elas estão fazendo, tudo isso vai contextualizar para você chegar na resposta. Letra A crítica é la importância de la familia cenar junta. B, es importante la ter en la familia para que todos tengan informaciones. C, la falta de interacción entre los miembros de la familia en las dos situaciones. E D, el jefe de família perder seu poder de antes. Qual é a crítica mais forte que essa charge está fazendo, gente? Nessa questão aí. Você vai analisar direitinho e eu quero que você responda essa também. Você deve estar pensando, Adriana, você não vai responder nada. Vou sim. Questão 6. Você vai observar essa imagem, que também é um cartaz de alerta que foi realizado para falar sobre a questão do planeta. Mais uma vez, você tem que observar texto, linguagem verbal e a linguagem não verbal. Imagem. Tá vendo aqui a imagem de um homem com o rosto de um lado intacto e do outro lado a imagem assim como se a pele estivesse toda estralada. Observe também a imagem que está atrás dele. Nós temos aqui a imagem de uma indústria soltando fumaça, poluição. E o texto verbal diz: Lo que le hace al planeta te lo haces a ti. Não é importante você ler apenas o texto que está em letras maiores. Leia também o que está em letras menores. Observe aqui. Aqui tua hora, haste socio hoy. É uma campanha do Greenpeace do Chile, certo? Baseado na observação geral desta imagem, vamos na questão? O texto publicitário objetiva a adesão do público a uma campanha ambiental. A relação estabelecida entre o enunciado, lo que le haces al planeta te lo haces a ti, e os elementos não verbais, lembra que eu falei disso há pouco? Pressupõe que as atitudes negativas do homem para com o planeta. Quais são as atitudes negativas? Acelera o envelhecimento da pele. Será que o foco dessa campanha foi alertar para o envelhecimento da pele que a poluição causa? Provoca a ocorrência de seca, aumenta o dano atmosférico, prejudica o próprio homem ou causam a poluição industrial? Observe o contexto inteiro aqui. Leva a qual alternativa? Pense direitinho. Tem duas que se assemelham, mas tem uma que vai ser mais forte, tá bom? Questão 7. Essa questão 7, ela é gramatical. Eu coloquei aqui um termo de coesão textual. É um conector que ajuda na coesão textual. Quando você encontra esse vocábulo aunque em um texto, que traduzido ao português seria ainda que, expressa uma ideia de que? Concessão, simultaneidade, causa, consequência ou condição. Observe, quando eu penso em ainda que, eu penso no seguinte, que eu vou fazer uma coisa ainda que tenha algo que possa me impedir, por exemplo. Eu posso dizer assim, voy a tu casa aunque llueve demasiado. Observe que eu estou dizendo o seguinte, que eu vou na sua casa ainda que chova muito. Eu estou abrindo uma concessão. Independente do que vai acontecer, eu estou afirmando que eu vou na sua casa. Então, essa expressão dentro de um texto, ela vai indicar uma ideia de concessão, que você vai realizar uma ação independente da outra que possa acontecer, certo? Então, primeira resposta para a questão 7, a letra A. Essa questão 8, ela é do nosso último conteúdo que uma boa parte não assistiu a videoaula, mas que fala sobre as palavras homônimas, homófonas e parônimas, certo?
Essa questão em especial tem a ver com as palavras homônimas. Lembram o que são palavras homônimas? Vou relembrar para vocês. São palavras iguais na forma, mas que têm significados diferentes. Ou seja, são palavras que eu escrevo do mesmo jeito, mas elas têm significado diferente a depender do contexto que ela se aplica. Então, as palavras homônimas, elas não podem ser analisadas sozinhas. Elas só terão um significado dentro de um contexto. E uma outra questão também que pode ajudar a identificar o sentido dela é o artigo que eu coloco antes. Se o artigo é masculino, ela tem um significado. Se o artigo é feminino, ela tem outro significado. Exemplo, a palavra cura em espanhol. Se eu coloco o artigo masculino ele, eu estou falando de um padre, de um sacerdote. Se eu coloco o feminino lá, la cura, eu estou falando de curar alguma enfermidade, certo? Então vamos na questão. Observa las oraciones que sigue y elige la opción que las completa respectivamente. Esta também aqui eu vou ajudar você a responder. La Biblia es de mi vida. San Juan es de Puerto Rico. Es peluquero, peluquera é cabeleireiro. No acierta de mis pelos. Del Rei Arthur fue famosa em las novelas de caballería. Observe que eu digitei errado, seria las novelas. Aí eu tenho aqui as opções, vou completar. La Biblia es el guía de mi vida. San Juan es la capital de Puerto Rico. Ese peluquero no acierta el corte de mis pelos. La corte del rey Arthur foi famosa em las novelas de caballería. Observe que eu completei com a letra A. Com a letra B. A Bíblia é o guia. San Juan é a capital. Esse peluqueiro não acerta o corte. E eu começo a última oração com a corte do rei. Certo? Então, são palavras homônimas. Observe que todas escrevem de maneira igual. O artigo é diferente. E dentro do contexto é que você encontra o sentido desta oração. Adriana, isso é importante na compreensão textual? Com certeza. Você tem que saber o significado de uma palavra homônima, homófona e parônima para você acertar a questão. Questão 9. Mais um cartaz. Gracias por no fumar. Su aliento más fresco, sus pulmones más limpios, su vida más larga y mejor, los no fumadores agradecidos, mejor salud para los que le rodean. Essa é uma campanha publicitária que fala sobre a importância de não fumar. E o que acontece quando a pessoa não fuma? Então, graças por não fumar é o título de um texto publicitário produzido pelo Ministério da Educação e Cultura da Espanha. Esse título, associado ao conteúdo do texto, tem como finalidade o quê? Ou seja, qual foi o objetivo desse texto aí? Alertar sobre o quê? Letra A. Proibir o consumo de cigarro em ambientes públicos, informar os sintomas do tabagismo, convencer os fumantes a abandonar o vício, questionar a qualidade de vida do fumante ou agradecer as pessoas que não fumam. Tá fácil daqui, não tá? A intenção é a letra C. Convencer os fumantes a abandonar o vício. Eles não fumando, eles vão ter muito mais benefícios. Então, a resposta certa é a letra C. Por fim, a 10, eu coloquei aqui uma imagem que eu gosto muito, é também uma campanha publicitária em defesa da violência contra a mulher, de não praticar violência contra a mulher. Nós vamos analisar a imagem, mas vocês que vão responder. Quando vocês forem responder, vocês vão levar em consideração a imagem dessa mão. Observe que essa mão tem várias palavras, certo? E tem também a frase que acompanha, basta de violência contra a mulher. Você tem que levar em consideração tanto essa frase que está aqui embaixo, quanto todas as palavras que estão dentro desta mão. Feminicídio, insultos, desprezo, violação, indiferença e todas as outras, certo? Vamos aqui, a pergunta. Essa propaganda foi criada para uma campanha de conscientização sobre a violência contra a mulher. As palavras que compõem a imagem indicam o quê? O que essas palavras indicam? Que a violência contra a mulher está aumentando
A agressão à mulher acontece de forma física e verbal. A violência contra a mulher é praticada por homens. A agressão à mulher é um fenômeno mundial ou a violência contra a mulher ocorre no ambiente doméstico. Obviamente que tudo isso aí tem uma ligação, não é verdade? Mas você tem que analisar a imagem como um todo e ver qual é o ponto alto desta propaganda, certo? Qual é a defesa que eles estão fazendo aí, tá bom? E por fim, tem a questão 11, que são de conectores textuais, que também é um assunto muito importante que ajuda você na compreensão e interpretação de um texto. Os conectores, eles são, assim, muito relevantes dentro de um texto. Um conector mal colocado pode mudar todo o sentido do que era para ser dito. Essa questão ela é aberta e eu quero que vocês completem com conectores que vão dar sentido a cada oração, tá? Então, vocês vão escolher conectores textuais adequados para cada oração e completar as frases. Em alguns casos, é válido mais de um conector, assim que você vai escolher o que você acha que vai ficar mais adequado para o sentido completo. Ou seja, vai ter oração que você pode falar assim, esse aqui cabe 2 conectores. Pode ser, por exemplo, porque, que, sin embargo, ou mientras, tô dando alguns exemplos. Mas você vai encontrar um que dê um sentido mais completo para a oração, certo? Estou enfermo, não puedo sair de casa e hoje se cumpre o prazo de entrega. Tendrá que ir mi padre em meu lugar. Observe, qual conector eu posso colocar aqui? Estou enfermo, não puedo sair de casa e hoje se cumpre o prazo de entrega. Por lo tanto, tendrá que ir mi padre em meu lugar. Ou seja, portanto, meu pai vai ter que ir no meu lugar levar minha atividade. Entenderam? Então, você pode colocar por lo tanto na letra A. As outras você vai descobrir, tá bom? É isso aí, para terminar nossa unidade. Respondam as questões que eu não dei a resposta, gente. Assistam direitinho e mandem para mim o quanto antes, tá bom? Beijo no coração de vocês. Tenham uma excelente semana de provas. Terminem tudo com êxito e vão para o recesso felizes da vida para descansar um pouquinho, tá bom? Que Deus abençoe vocês grandemente. Beijo no coração. Tchau.